Primeiro que o Tony Ramos fez uma bela lembrança de São Paulo 3, Corinthians 1, 1957. Depois o São Paulo teve um jejum de 12 anos durante a construção do Morumbi. Então tem esse simbolismo também do Zizinho, Canhoteiro, Gino, o Mauro, que foi o campeão mundial da seleção brasileira no Chile em 1962. Mas Tony Ramos, muito se pergunta quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo. Mas só o Dorival Júnior é capaz de dizer quem foi melhor. Douglas Onça, camisa 10 da Ferroviária em 1983 na Série A, ou Táxi, atacante da Matonense na segunda divisão paulista em 1907. Você jogou na Ferroviária com Douglas Onça e com o Táxi na Matonense. É a pergunta que o Brasil quer saber, Dorival Júnior, quem jogou mais, o Douglas Onça ou o Táxi? Olha, sabe tudo, né? Que eu dificilmente comparo jogadores. Para mim, e principalmente gênios, são incomparáveis. Não tem como, olha, Messi ou Rivelino, Messi ou Maradona, Zico. Olha, cada um tem o seu valor, cada um tem as suas expressões, e isso daí não são comparáveis, não tem como. Veja assim, o Douglas, para mim, foi... Se o Douglas tivesse tido uma oportunidade, um grande time do futebol brasileiro, eu não tenho dúvidas de afirmar. O Douglas é o craque com simplicidade. O Douglas, ele xingava tudo, ele fazia tudo se tornar muito mais simples jogando futebol. O Táxi já era um jogador de definição, né? De decisão. E o Douglas tinha um nível de inteligência. Porque, assim, tem muitos jogadores que jogam, capacidade física que tem. O Douglas joga pela cabeça, pela inteligência, pela postura e principalmente pela simplicidade de ação. Dorival, tudo que o Douglas estava querendo... escolhe um, Dorival. Não, o Douglas, se tivesse tido uma oportunidade no grande time do futebol brasileiro, eu não tenho dúvidas que ele seria muito mais reconhecido na carreira do que ele foi ao longo da sua vida. É interessante, mas ele tinha um nível que era fantástico. Para mim, foi um jogador que foi subestimado pela capacidade que possuía. Tá respondido. Dorival sempre habilidoso com as palavras. Ele com as palavras, ele é driblador. Ele é driblador com as palavras. Olha, Dorival e Tony, muito obrigado. A CBN agradece nesse dia tão importante, essa data tão importante, 32 anos. Vocês fazem parte dessa história porque ao longo dos 32 anos a gente contou a história, né? A gente conta a história. A gente conta a história da teledramaturgia, a gente conta a história do futebol e vocês pontuam, né, essas histórias. Então, vocês fazem parte da nossa vida, com certeza. Fala, Dorival. Levantou o dedo, tem que falar. Não, eu só queria ter a oportunidade, antes de terminar, de perguntar para o Tony. Se não me falha a memória, a estreia do Tony foi em A Outra, com o Juca de Olho. E quantas obras, Tony, completas ao finalizar a atual? Eu acho... A primeira novela que eu fiz foi A Outra, sem dúvida, com Valmor Chagas, com um grande elenco, Juca de Oliveira, foi a primeira novela. Mas eu estreiei em 64 na Tupi, ainda ao vivo, em Novos em Foco. A primeira novela, sem dúvida, foi no ano seguinte, 65, com Juca de Oliveira, Valmor Chagas, enfim. É isso daí, Dorival. A Outra, uma linda novela. O Dorival só deixou que acabou picotando, o Dorival só deixou uma perguntinha só no final, né? Que você perguntou sobre... Ao finalizar essa obra agora, quantas obras completas? Quantas obras completas, Tony? Ok. Eu prefiro te responder que eu estou fazendo, neste momento, o personagem de número 142, entre cinema, teatro e televisão. E mais de 50 novelas, e é muita coisa, 30 filmes, 30 peças, enfim. Muita coisa, Dorival. Mas são 142 diferentes personagens que eu fiz entre cinema, teatro e televisão. O que me dá alegria e que continua a me reestimular.